nosso corpo vai estar fraco e às vezes o trabalho do dia a dia e tudo mais, e tudo vai contribuir para Pra ti não. não orar, para ti não É. buscar, não ter esse tempo de sacrifício. Mas é aí que daí Deus é nesses momentos, vou ser bem sincera, que a gente tem as melhores experiências, porque é ali que você tá passando por cima de algumas coisas que você queria, mas não, né, que o corpo queria, mas você sabe que o que você precisa é buscar, porque é alimentar o espírito, né, através da oração, através da palavra. Então isso eu acho que é a maior, prova de fé, é essa oração na intimidade, no secreto, só você e Deus. E aí ele se revelar para ti. Então isso é o mais, eu acho que é por isso, já começo a chorar aqui. E eu acho que é por isso que realmente ali a nossa fé é firmada, realmente, porque daí você vai ter convicção de que realmente você tem um Deus que está ali contigo e que ele vai te responder, e que mesmo que não seja um sim que você queira, mas ele vai estar ali. Mesmo na dificuldade, ele vai passar contigo, né. Então, eu acho que é onde realmente a nossa fé é alicerçada. E aí a gente vai estar preparado para passar pelo que tem que ser passado, né. Então por isso que eu acho que é onde realmente a gente busca as nossas armas espirituais, né. Olá, pessoal. A gente tá aqui num novo Canaã Talks, um novo episódio. Eu sou a Vanessa e hoje eu tô acompanhada do Alessandro, da Carol, que são os nossos antigos líderes, já foram pastores, já foram missionários, já foram tudo. E eles vão estar contando um pouquinho pra gente experiências de oração. Bom, eu vou pedir pra vocês então se apresentarem, para o pessoal conhecer um pouquinho de vocês, quem vocês são, o que fazem. Então, eu sou o Alessandro da Carol, né? Eu fiz essa Carol brincadeira, do mas, Alessandro. mas eu sou o Alessandro, né? Já fui, inclusive, líder desses jovens maravilhosos aí da Canaã, né? Que amo tanto. Por algum tempo, como já foi dito, nós já fomos missionários, já fomos pastores, já, já andemos aí por por esses trechos aí da vida. E hoje estamos aí, né? Servimos a Deus ali na Canaã, e é uma benção do Senhor, é uma benção de Deus. Sim, como tu falou, né, a gente já, trabalhamos bastante e desde quando acho que faz uns 23 anos, se eu não me engano, que a gente tem desde do momento em que a gente decidiu, servir a Caminhada Cristo, com né, Cristo. caminhar com Cristo. Foi uma decisão, eu acho que foi a melhor decisão das nossas vidas, e de lá para cá a gente tem tido muitas experiências com Deus, né, ah, coisas que a gente nunca imaginava, né, viver, e Deus tem nos surpreendido, né, muitas vezes. Realmente trabalhamos na missão já, foi algo maravilhoso, algo que eu não esperava, na verdade eu levei até quando a primeira vez que a gente trabalhou, foi algo que eu não esperava, sim, porque foi uma surpresa para mim, mas foi algo que eu acredito que foi um dos momentos que mais a gente teve experiências com Deus também, foi na missão, de resposta de oração, inclusive, também, né. E e aí trabalhamos, como, né, pastor de igreja ali, a gente foi uma bênção, a gente teve outras experiências, mas os jovens também sempre estiveram meio que junto com a gente. Tanto os nossos lá em casa que a gente tem e o grupo de jovens, a gente trabalhou não só uma vez, né, na liderança de Sim. jovens, foi várias vezes. E, agora também por último estou coisa que eu também não esperava, Deus faz isso, cuidando com as crianças, né, eu também trabalho às vezes de professora com o departamento infantil, e é algo maravilhoso que a gente aprende muito cada vez mais ainda com eles, né. E Deus tem sido fiel, né, com a gente nesse tempo, porque a gente vê Deus em todos os detalhes cuidando de É, nós. a gente costuma dizer que, a partir do momento que a gente começou a servir a Cristo, né?
e servir ao reino de Deus, a gente está disposto a qualquer coisa, né? Exatamente. Já fomos porteiros, já fomos o líder de adolescentes, de Onde botar. jovens, É. de ciclo de oração, fomos pastor, já fui músico, baterista, cantor. Então, aonde precisa, né? Eu acho que a comunidade de Cristo é assim, né? Ela necessita muito de mão de obra, né? A própria Bíblia nos diz, né, que a seara é muito grande, né? E mais poucos são os ceifeiros. Então, a gente sempre está disposto a fazer aquilo que necessita, aquilo que é preciso fazer, a gente faz de bom coração, e Deus tem abençoado as nossas vidas, assim. E a gente aprendeu um pouco a não se apegar muito também a nada, porque logo no começo, né? Logo no começo da nossa vida, nós se apegava, né? Nós começávamos a cuidar de um departamento, e daí, quando era a hora de deixar, vinha aquela dor no coração, aquele sofrimento. Então, a gente aprendeu que tudo é de Deus, né? Tudo é dele. Então, a gente só está aqui fazendo um trabalho que ele nos proporcionou, e sempre Sim. disposto a novas experiências, É né? verdade, tudo é um tempo, e isso foi bem. Deus trabalhou bastante, né? Eu acho que principalmente comigo, que eu me apegava bastante naquilo que. Porque eu acredito que faz parte, né? A gente coloca o amor naquilo que a gente está fazendo, então esse amor ele vai criando raízes, e a gente vai criando realmente o sentimento. Mas o Espírito Santo ele nos ensinou, né, que há um tempo, né, para todas as coisas. E mesmo que hoje a gente continua, né, na saída, a gente chorando, continuamos nesse mesmo, mas a gente entendendo o tempo dele é muito bom. A gente consegue ver as coisas andar mais leve, né, então isso faz toda a diferença, né, quando a gente começa a entender realmente o tempo de Deus na vida da gente, em cada momento, em cada coisa que Deus coloca, e daí depois Deus tira e coloca em outro lugar. E como o Alessandro falou, né? Aonde tá precisando, aonde, né, a gente tá ali. E também, se tem outro para trabalhar ali, a gente, né, com maior prazer a gente vê que Deus, né, vai usar, a gente também vai para outro lado, e assim vai, né? E aí entra muita oração, né? Porque o que acontece? Como nós já fazem aí seus 20 e tantos anos que nós servimos a Cristo, então já trocamos muito de departamento, né? E como faz para trocar de departamento? Como saber se é o momento, né? Tudo tem um tempo, mas quem me conta que é esse tempo, né? Verdade. Então é na oração que a gente consegue entender a vontade de Deus, né? Sim. É na oração que ele esclarece algumas dúvidas, porque nem sempre, quando tá tudo certo, é momento de continuar, né? Às vezes, no meio da bonança, é momento da gente partir para frente, né? Então, na oração a gente tira essas dúvidas, né? Deus nos esclarece, aquece o nosso coração, dá tranquilidade, levanta outros líderes, né? Na oração a gente vem pedindo uma liderança, né? Uma liderança abençoada para cuidar dos jovens, e Deus nos deu essa liderança, né? E hoje a gente está tranquilo, né? Quando saímos da direção da juventude, saímos com o nosso coração bem feliz, sabendo que Deus já tinha aprovado tudo, né? E deu tudo certo. Então vale a pena orar, vale a pena orar, vale a pena orar. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, às vezes, né, a gente está vivendo um novo momento do Evangelho hoje, né? Um novo momento, nós temos que, apesar de nós já ter uma certa idade, nós temos que ir se modernizando, né? Vamos se aperfeiçoando, né? E eu vejo assim que há momentos que nós precisamos nos aprofundar nesse particular, mas há momentos que nós precisamos viver em comunidade, realmente, né? Eu me lembro que quando nós assumimos um trabalho, né? E era um trabalho bem difícil, uma igreja que estava com problemas, com alguns problemas, né? E, de perca de membros, e muito difícil o trabalho. E aí a gente assumiu lá, ficou por 2 anos e meio na direção da igreja. E quando nós entramos, nós abrimos a oração, né?
Sim. que era 1 hora de oração todo dia, né? Uma de manhã, a Carol cuidava da parte da manhã, eu cuidava da parte da noite. E ficamos 2 anos e meio ininterruptos, né? Com Sim. oração, e vimos o que Deus fez, né? Através disso, de pessoas virem durante as nossas orações para aceitarem Jesus. Então, Deus não depende do movimento humano, né? Ele tem seus meios, né? Mas ele usa os seres humanos para fazer aquilo que ele precisa fazer. Então, cabe a nós entender isso. E sem oração, não tem como nós entendermos a vontade de Deus, né? Às vezes Deus está ali, pronto para fazer Sim. alguma coisa, mas nós não se achegamos a Ele, não queremos uma intimidade com Ele. E aí, de repente, não sabemos o que fazer. E durante esse tempo, Deus fez grandes coisas. Essa igreja foi abençoada, né? E é abençoada até hoje. E a gente sabe que por conta dessas orações, Deus assim fez grandes coisas lá, né? Então é uma benção. A oração realmente é o que nos leva a seguir em frente, né? Pensando esse lugar da oração, assim, quais são as experiências marcantes para vocês de oração? Então, eu acho que muitas experiências a gente tem sim, né? Foram bastante experiência com Deus em oração. E claro que se a gente fosse falar, não, né? Não cabe? Não caberia, né, amor? Mas, assim, uma das coisas que eu tive, assim, vou falar de mim, né, pessoal, uma experiência que eu tive de oração foi pouco tempo, na verdade, quando eu estava preparando uma ministração para criança. E a ministração era realmente sobre oração. E nessa ministração eu estava preparando algo para eles que eu passaria para eles as três respostas de oração, que é sim, não e espera. Só que eu preparando algo para eles e o Espírito Santo, né, falava diretamente comigo que às vezes para passar para as crianças ou para, né, para as outras pessoas sobre as respostas de oração, ela é muito fácil de entender, mas realmente viver essas três respostas de oração que é difícil na prática, realmente. E eu falando, realmente, o Espírito Santo falando diretamente comigo, por quê? Porque eu já vivi essas três experiências de receber um sim, né? Que é muito bom, inclusive, quando a gente recebe um sim, né? Da oração de Deus, porque é algo que é aquilo que a gente espera. E um espera, né? Quando Deus nos dá, espera um pouquinho, né? Em alguma coisa que tu fala com Deus, já nos dá né? A gente já começa a mexer um pouco com o nosso, porque vai um pouco de contra a nossa vontade. E o não é muito mais ainda, né? Porque a gente sempre quer um sim, a gente quer sempre naquela hora. Então, eu acho que essa foi uma das maiores experiências, por quê? Porque a gente saber lidar com essas três respostas de Deus é o difícil. Então, o Espírito Santo foi falando comigo e realmente, quando eu recebi um não, é difícil, né? Na prática em si. E explicar para as pessoas ou para as crianças é fácil, mas viver o não de Deus é mais difícil, né? Então, para mim, eu acho que foi essa experiência que eu tive com Deus, foi essa resposta do não. Porque você dizer para Deus, seja feita a tua vontade, como a gente usa Jesus como exemplo, mas sendo que a nossa vontade é diferente daquela que Deus quer, é mais difícil. Então, mas é claro que teve muitas outras experiências, né, em particular, que a gente vai falando, mas pode falar, né? Então, sobre oração, é muito interessante a gente falar sobre oração, né? Porque a oração nada mais é do que um relacionamento, né? Com Deus, né? A gente sempre costuma dizer que para a gente entender a outra pessoa, a gente tem que conversar, se relacionar, e com Deus não é diferente. A oração, ela vai muito disso. Alguém já me perguntou, mas Deus não conhece tudo, né, da nossa vida, por que nós precisamos contar para Ele? Mas realmente é para se relacionar com o nosso Deus, né, para entender para expressar aquilo que está dentro de nós. Então, a oração é alguma coisa que nos leva a ter essa intimidade. E a intimidade com Deus é
é o que nos garante realmente viver aquilo que o Evangelho nos manda, né? Ah, eu sempre costumo falar, né, que a oração não consiste em alguma coisa decorada ou alguma coisa, né? Perguntaram uma vez para um grande homem de Deus e perguntaram para ele quanto tempo o senhor ora, né? Vários dias, várias horas. Ele disse: olha, eu não oro mais do que 20 minutos, mas também não fico mais do que 20 minutos sem orar, porque é uma constância, né? Então a oração em si, ela nos leva a ter esse encontro com Deus e essa constância, né? A gente está sempre em relacionamento com Deus, sempre em contato com Ele, sempre em ligação com Ele. E aí a gente começa a viver o sobrenatural, né? Não tem como nós vivemos um sobrenatural ou desejarmos viver um sobrenatural se nós não tiver esse relacionamento com Ele, não tiver essa intimidade com Deus, né? Ora, nós servimos a Ele por fé. E então nós não vemos Deus fisicamente, mas o reconhecemos Ele nas nossas orações, né? E eu, né, vejo muito a oração assim, eu sempre uso falar que ela tem três tipos, né, de oração, que é aquela oração que a gente faz em comunidade, em união, por um propósito, né, um clamor, né, que a gente vê várias passagens na Bíblia onde fala sobre isso, de povos se juntarem e clamar ao Senhor por um objetivo, né, e isso é muito interessante, muito, né, é uma bênção, a gente tem respostas de oração sobre isso. Aí a gente tem essa oração que é a que o Alessandro vem falando, que ela é constante na nossa vida. Tu tá ali, ela não é algo que faz parte já, né, no nosso dia a dia, principalmente nós mulheres, a gente vai falar, né, mais sobre ela, tá lavando a louça, tá varrendo a casa, e tá ali falando com Deus. Ah, eu vou sair na rua, no mercado, tô no trabalho, mas tô diretamente ligada com Deus, né? E isso é muito bom também, porque automaticamente tu vai tendo essa intimidade, né? Mas o secreto, aí tem a do secreto, né? Que eu acho que é a que a gente tá esse ano buscando bastante com a igreja e tudo mais, que é essa oração do secreto, que é a que Jesus nos ensina, né? Que entrar no teu quarto, fechar a porta. E eu acho que esses três tipos de oração, elas são essenciais na vida de um crente, né? A gente buscar viver esses três modelos de oração, que a gente encontra eles na Bíblia né, em várias passagens. Mas essa de a gente entrar no secreto é o que nos faz mais íntimo de Deus, né? Do nosso, então, Criador. Então, porque ali no secreto, você não consegue ser um personagem. Como Jesus mesmo diz, né, ali na passagem da oração, não sejais como esses, né, hipócritas que vão ali e falam muito bem, oram muito bem, porque lá no secreto a gente não tem uma plateia pra gente querer satisfazer ou achar ou que eles achem a gente bom, bonito e tudo mais. Lá no secreto é só você, né? Só tá você e o próprio Deus. Então ali você é quem realmente você é. E é ali que a gente começa a trabalhar, a oração começa a trabalhar dentro de nós. E eu acho que ali é onde a gente começa a quebrar o nosso eu, o nosso orgulho, que eu acho que então é o que mais importa, né? Assim, de todas, é claro, é um conjunto, tem que ter as três, mas essa da intimidade com ele é a que nos mantém mais firme. Ela vai revelar lá fora ou numa multidão aquilo que a gente ia lá no secreto com ele. Agora, interessante de oração, falando em oração, é que as pessoas têm uma ideia muito diferente, assim, do que na realidade é a oração, né? E muitos acham que, eu não sei orar. A gente ouve muito isso, né? Quando as pessoas dizem, mas irmão, eu não sei orar. E, na verdade, nós sabemos orar, porque orar é se expressar, né? Não é nada mais do que se expressar com Deus. E quando a Carol falava no quarto secreto, né, é expressar realmente o que tem dentro do nosso coração. Não com palavras bonitas, não com palavras polidas, né? Mas realmente falar o que a gente sente. E às vezes a nossa oração com Deus no secreto
ela vai ser muito, às vezes até perturbadora, porque É mais a gente vai difícil, falar de realmente. coisas que a gente não quer falar, mas há necessidade de falar, né? Há necessidade de se abrir com o nosso amigo, com o nosso pai, né? Então nós precisamos realmente essa ideia de entrar no secreto, abrir o nosso coração e falar como nós vivemos, como nós sentimos, tudo aquilo que nós temos em nós, né? Então Sim. isso é muito verdadeiro, né? Então eu não sei orar, ela vai muito e nós nos entregarmos realmente e eu sempre digo, trocar uma ideia com Deus. É mais isso, realmente. Quer pausar? Vou botar ele lá agora. A gente tava falando disso com os jovens ontem, né? Da oração desse lugar, como a gente entender o que Deus está fazendo no mundo, o que Ele está fazendo na igreja, o que Ele deseja para a igreja e como Ele quer nos inserir nisso, né? Não uma coisa individual, o meu chamado, o meu ministério, não, uma coisa que vai edificar a igreja, que vai trazer esse lugar, que vai edificar outras pessoas, que vai impactar outras pessoas, né? Eu acho que a oração, nesse sentido mesmo que tu tá falando, ela é muito mais para nós estarmos com as armaduras certas, né? É isso, se preparar realmente para entender o que Deus quer de nós nesses últimos dias, porque alguma coisa realmente, né? Nós estamos aqui para um objetivo, para a obra de Deus, pro reino realmente de Deus, né? A gente está falando do reino mesmo, de salvação. E então, eu acho que a gente tem que estar sensível, né? A sensibilidade do Espírito Santo para a gente poder entender o que, né? Aonde que eu posso agir, como eu posso agir e automaticamente recebendo as armaduras de Deus, né? Para que a gente consiga realmente entender o plano de Deus nas nossas vidas, nesses últimos dias aqui na Terra, porque uma coisa que eu acho, que eu sempre falo, né, que eu acho muito lindo, é uma das orações de Cristo, né, falando ali, quando ele fala assim ao Pai, eu não peço para que vos tires desse mundo, mas que passem com eles por este mundo, pelas dificuldades e tudo que eles enfrentarem, Jesus falando ali, né, então eu imagino isso, né, que realmente nós vamos ter que passar, né, por esse mundo, vamos ter que fazer, as coisas vão ter que acontecer, mas Jesus, o Espírito Santo, Deus estará nos guiando e nos ajudando a passar, né, em tudo e nos dando a direção do que realmente a gente tem que fazer. Eu queria entrar no assunto bem profundo, assim, porque a maioria das pessoas que fala de oração, né, a gente tem um momento que vai ter um desafio de oração, né? Eu tô pensando nesse lugar dos desafios que vocês já enfrentaram, né? Desde, às vezes, um esfriamento ou de guerra espiritual mesmo, sabe? Esse lugar dos embates que acontecem com a oração, com o lugar de oração, né? Assim, a gente não quer, a gente tem que levar cativo o corpo ali pra oração, né? E queria saber, talvez, de experiência de vocês com isso. Isso é muito interessante, né? Porque, como eu falei, né? Às vezes a oração é um contínuo, né? Então a gente está sempre em oração, mas isso não quer dizer que em alguns momentos a gente não tem que se retirar para a oração, né? Como eu disse, né? Nós somos mais das antigas, então houve um tempo que a gente ia orar em monte, subia monte para orar, né? Ia para as dunas ali orar, virava à noite, o sol nascendo né? Então é tudo experiências assim. A gente teve experiências sobrenaturais com oração, de vigílias de oração. Hoje vai se mudando a metodologia, vai se mudando as práticas, né? Mas sim, há uma necessidade da gente chegar a um momento e botar alguma coisa em cash conosco, né? Então há esse momento de nós nos segurarmos, nos afastarmos de tudo. Eu sempre costumo dizer assim que há um momento que nós precisamos extravasar aquilo que está dentro de nós, né? Procurar um lugar. Por que nós subíamos em monte orar, né? Nós subíamos um monte lá 2, 3 horas da manhã, não tinha mais ninguém lá no monte. Então lá nós chorava, lá nós gritava, lá nós falava tudo que tinha para falar e abria realmente o coração. E essa oração, ela é diferente de uma oração que eu faço no meu quarto,
às vezes com o pessoal ali assistindo TV na sala, às vezes né, junto com mais algumas pessoas eu não consigo expressar realmente o que tem. Então, há momentos que eu preciso trazer essa diferença para nós, né? A gente sempre procura se retirar em alguns momentos para orar, né? Se afastar. Eu gosto muito de. Eu brinco, né? Falo para todo mundo que, como eu trabalho, então eu tô sempre dentro do carro, então há momentos que eu fecho o vidro do carro, subo um pouco o som ali e me extravaso na oração, né? Choro, grito, e de repente alguém passa na rua, pensa o que tá acontecendo ali, e é ali que eu tô fazendo a minha oração, mas vale a pena fazer isso, vale a pena, fazer uma campanha de oração, né? Não que Deus é obrigado a nos responder a oração, 7 dias de oração, no 7º Deus vai ser obrigado a me dar aquilo, barganhar, negociar. Mas há uma necessidade de eu me fortalecer naquilo, né? Botar um sacrifício, né? Que hoje em dia tá muito fácil, né? Tá tudo muito fast food, né? Muito rápido. É uma ligação, chegou o meu lanche, chegou minha roupa, compro tudo pela internet e às vezes nós estamos terceirizando também essa necessidade da intimidade com Deus, né? Eu quero uma intimidade com Deus, eu já sei que tem um culto lá, que foi uma benção, que todo mundo chorou, eu ligo lá no YouTube e choro junto com eles. E aí mato a minha necessidade ali. Mas às vezes eu preciso desse particular, né? E aí entra essa necessidade de eu não querer ir, mas ir, né? Eu não tá com vontade, mas continuar com isso, né? O próprio Jesus Cristo nos fala isso, né? Jesus lá no Jardim de Getsemane, ele diz, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Eu mesmo, por conta própria, não tenho força para suportar tudo isso, mas a tua vontade seja feita. E Deus assim quis, né? Então, muitas vezes, nós não conseguimos por nós mesmos, não temos a força necessária, né? Mas vamos, mesmo sem querer. Durante muitas vezes, durante 2 anos e meio nessa igreja, a gente fez essa oração. E eu digo que durante muitos dias eu fui sem ter vontade de orar. Cansado do serviço, e falo tranquilamente, desacreditado que, né? Muitas vezes eu orei sozinho, mas também muitas vezes eu fui sem entender nada e saí de lá entendendo tudo, né? Porque essa é a graça do evangelho, né? É um evangelho que ele nos mostra aquilo que nós não conseguimos ver, não que queremos ver, é aquilo que nós precisamos, né? Então, às vezes nós precisamos sim, realmente, sacrificar o nosso corpo, né? Sacrificar o nosso tempo, sacrificar. Às vezes eu podia estar em casa, eu podia estar, né? Eu fazendo tantas coisas que hoje, inúmeras coisas que nos trazem tranquilidade aí, mas eu tirar um tempo para orar, para se retirar, para fazer um retiro espiritual, para fazer um retiro de oração, né? E existem várias maneiras, né? Nós precisamos realmente entender que necessitamos disso, né? É que realmente eu acredito que é uma das batalhas espirituais mais fortes que o cristão vive é a oração, né? Porque é onde nós exercemos de verdade a fé. E principalmente quando ela é na intimidade, só você e Deus. Por quê? Porque ali você realmente, né, não tá vendo, né? E eu lembro muito bem de uma amiga minha falando, né, que ela não conseguia fazer essa oração sozinha, porque ela não conseguia acreditar que existia um Deus ali no quarto com ela, por causa que é ali que a gente exerce a nossa fé, em crer naquilo que a gente não vê, mas a gente sente, a gente tá ali, ele tá ali presente. Então eu acho que é uma das batalhas mais fortes espiritual que o crente vive, né? Então, realmente, como tu disse, o Alessandro falou, vai ter momentos em que a gente vai, né, tá fraco, nosso corpo vai estar fraco e às vezes o trabalho do dia a dia e tudo mais, e tudo vai contribuir para ti não orar, para ti não buscar, não ter esse tempo de sacrifício. Mas é aí que daí Deus... É nesses momentos, vou ser bem sincera, que a gente tem as melhores experiências. Porque é ali que você tá passando por cima
de algumas coisas que você queria, mas não, né, que o corpo queria, mas você sabe que o que você precisa é buscar, porque é alimentar o espírito, né, através da oração, através da palavra. Então isso eu acho que é a maior, prova de fé, é essa oração na intimidade, no secreto, só você e Deus. E aí ele se revelar para ti. Então isso é o mais, eu acho que é por isso, já começo a chorar aqui. E eu acho que é por isso que realmente ali a nossa fé é firmada, realmente, porque daí você vai ter convicção de que realmente você tem um Deus que tá ali contigo e que ele vai te responder, e que mesmo que não seja um sim que você queira, mas ele vai estar ali. Mesmo na dificuldade, ele vai passar contigo, né? Então, eu acho que é onde realmente a nossa fé é alicerçada. E aí a gente vai estar preparado para passar pelo que tem que ser passado, né? Então, por isso que eu acho que é onde realmente a gente busca as nossas armas espirituais, né? Em Deus. E não subestimar a oração, né? Porque aí é muita, né? Porque, mas não adianta, eu não vou orar, não vai dar certo, ou eu sou tão Já coloca pequenininho, barreira. eu já vou criando, né, aquilo. Ora, quem vai fazer não sou eu, Exatamente. é o Espírito Santo, é Deus que vai usar, né? Eu me lembro que logo ali no nossos primeiros passos, primeiros anos ali, né, servindo a Cristo, então a gente sempre tinha aquela que, precisou de oração, chama o pastor, né? Vou ter que ligar pro pastor para orar por você. Não, eu não posso. Não. E quando a gente entendeu que isso não tá sobre alguém, mas tá sobre o que Deus quer fazer, né? Então a gente começou a usar isso, realmente, né? De orar, interceder, usar realmente o nome de Cristo, né? E vimos assim o quanto Deus fez na nossa vida, né? Sim. Coisas extraordinárias, assim, né? Se a gente for desde de Deus curar alguém de uma doença, desde Deus libertar alguém que estava possesso de algum, né? Sim. Então, e a gente depois parar e dizer, mas como isso? Como, né? Acontecer? Mas realmente é através da oração, através da necessidade dessa intimidade, né? Sim. Eu costumo dizer que Deus nos dá esse poder, não para nós ser poderoso, mas para Ele mostrar o que Ele pode fazer através de nós. Então não subestime isso, né? Eu sou tão, sou tão pequenininho, sou tão fraquinho, não, né? Se Deus quiser usar, ele nos deu o usa. poder, né? Jesus mesmo diz, né? Eu vos dou poder para orar e expulsar os demônios e tudo mais. Mas algo bem importante que né? Ele diz, não se alegrei só por isso, mas se alegrei porque o nome de vocês está no livro da vida. Então, realmente, esse poder ele nos deu, né, para orarmos e sermos usados, sermos instrumento. E isso é maravilhoso de ver, porque Deus ele é o mesmo, né? Ele não mudou. Ele ainda, como ele curava, ele ainda cura. Ele faz milagres, sim, né? E a gente ser um instrumento disso é maravilhoso, né? A gente saber. Então, eu acho que isso a gente tem que usar com muito temor, né? Não achar, mas se deixar ser instrumento nas mãos do Senhor, né? Através disso também, que é uma arma que Ele, né, deu pra gente também poder utilizar, né? Para que o nome dele seja glorificado, para que vidas venham ser salvas, vidas venham ser curadas e libertas para o nome dele ser glorificado, né? Então isso é maravilhoso de saber, né? Que somos instrumentos de Deus também para isso, né? Para ser usado através da oração. Mas como o Alessandro falou, né? É ele que faz, ele que é o dono de tudo e a gente é instrumento, sim, né? Dele. Ele nos deu esse poder para usar o nome dele também, né? E o nome dele ser glorificado. Uma coisa que acontece muito, né? Na juventude, né? Dos jovens, às vezes perguntar pra gente, mas como é que eu sei? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso saber? Qual é o meu chamado, né? É uma coisa muito comum, né? Qual é o meu chamado? Porque
vendo em nós a experiência, parece que nós sabemos já detectar, né? E o que que é isso? Qual é o meu chamado? Será que eu ando por aqui? Será que eu faço ali? Será que eu caso? Será que eu namoro? Será que eu... Vem essas perguntas, né? É na oração que a gente desvenda isso, né? É na oração. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, tudo fica muito mais visível, né? Tudo fica muito mais visível. Eu sei que vários momentos da nossa vida, por exemplo, quando eu vou fechar um negócio, quando eu vou contratar alguém para trabalhar, no meu cotidiano, eu não vou parar e dizer, ó, espera um pouquinho, Orar aqui. eu vou dobrar meu joelho, vou orar para Deus vai me responder Sim se ou eu não? posso fazer isso ou não. Lógico que não. Mas a oração, o meu contato, o meu cotidiano, A a minha reserva ali. vida com Deus vai me mostrar se é por ali ou não. Sim. Se nós temos o Espírito Santo como nosso amigo e que anda junto com nós, e que está ali do nosso lado e é ele que nos guia, ele vai estar nos direcionando. Então, não tem como nós sabemos. Não existe um livro de regra, não existe uma estatística que vai ser preenchida ali, mas sim um relacionamento com Deus Exato. pra gente tentar. A Bíblia ela não dá respostas precisas de algumas coisas, né? Tipo, devo casar ou não devo casar. Tu não vai achar especificamente na Bíblia, mas ela te dá um panorama e através da oração o Senhor te dá essa capacidade de discernir, né? Do que é a vontade dele, o que agrada o coração dele. A sensibilidade ele vai nos dando de entender o que vai ser bom, o que não vai ser bom, né, pra gente. E isso é maravilhoso. E eu vejo isso, como eu falei, sempre volto a falar, né, do secreto, né? Que realmente é onde a gente encontra, né, essa fortalece, né, a gente pra gente entender essas coisas. Porque eu sempre falo lá em casa e falo com jovens e tudo mais, que as nossas experiências que a gente tem num congresso é muito bom, no público é muito bom, quando a gente está reunido, isso tudo é maravilhoso. Mas nada se compara à experiência que você tem somente você e Deus. E eu falo isso, meu Deus, experiência própria mesmo, de sentir o Espírito Santo, só eu e ele, e a glória de Deus descer sobre só eu e ele, no quarto, só nós dois, e é isso que eu creio, que é o que me mantém, o que me sustenta. Então, às vezes, uma experiência, né, às vezes ela é momentânea. E é isso que a gente não tem que cuidar, porque o momento, um dia de congresso é muito bom, mas o congresso vai, e o teu particular, sozinho, a tua intimidade com Deus, ela é o que vai ficar, né? Então, esse é o que eu digo sempre, o secreto é o que vai nos manter firmes sempre em Deus, né? Voltando um pouquinho que a Carol falou, né? Sobre o não de Deus, né? A gente tem que entender muito. E eu vou falar por mim mesmo. Eu, durante muito tempo, eu relutei muito contra esse não de Deus, né? Porque vem aquela velha pergunta, mas eu oro, eu pedi tanto, A gente sabe eu orei que nós temos um tanto. Deus que pode fazer impossíveis, Para né? Deus não era muita coisa, mas para mim era muito, e agora Deus vem e me diz que não. E aí a gente ficava, né? Só que daí, depois de um tempo, a gente ia ver que esse não foi necessário. É verdade. Então, eu aprendi a estar satisfeito com a vontade de Deus, né? Aprendi a estar satisfeito. E quando a gente aprende a estar satisfeito com a vontade de Deus, a gente vai receber não e vai estar feliz, vai receber sim, vai estar feliz, porque nós sabemos que a vontade dele é boa e ela é perfeita, né? Então, isso é muito, muito valioso e isso a gente consegue na oração, na intimidade, no relacionamento com Deus, né? Saber que Deus, ele tá ali e às vezes ele nos afasta de alguma coisa, de repente, que nós gostamos muito ou que desejávamos muito, mas para o nosso bem. Sim. Porque ele sabe que a gente precisa nos preparar para algo maior, para algo, né, muito mais sublime. Então, é difícil a gente entender esse não de Deus, né?
a gente orar. Eu me lembro que logo no começo nós não tinha filhos ainda, né? E aí a gente orava por alguma coisa e desejava aquilo e fazia aquela campanha de oração, né? Porque quer ver um crente orar, ele querer alguma coisa, né? Ah, rapaz, ele fica. E 7 aí, dias de né? vitória. Não, eu vou orar agora até. E aí chega um momento que não deu certo. E aí, será que a minha oração foi ruim? Será que era Deus que não pôde realizar o meu sonho? E a gente coloca muita coisa em cash, né? E quando a gente entende que a vontade de Deus é boa, a gente entrega para Ele, né? É lógico que o ser humano sempre tem as suas vontades, né? Há uma luta, eu sempre costumo dizer, né? Eu não, mas Paulo fala, há uma luta constante da carne contra o espírito. E às vezes a vontade da carne é uma e a do espírito é outra, né? E aí cabe a nós a entender e aceitar isso, né? Mas é uma luta, mas com Cristo a gente sempre vence. Eu acho que vocês têm a questão da maturidade já, né? Da experiência de já ter vivenciado tudo isso. Então, acho que para finalizar, eu queria talvez jogar essa pergunta para entender o que vocês diriam para vocês mais novos, lá no comecinho, sobre oração, que talvez seja um conselho para a gente deixar para eles também. Olha, essa pergunta é muito forte. Eu teria um monte de coisa para dizer, teria uma lista enorme para dizer, né? Mas eu acho que de tudo é assim, ó, não pare. Eu acho que se eu pudesse deixar alguma coisa para mim, para o Alessandro lá do começo, não pare, não esfrie, não diminua a intensidade. Eu sei que a nossa vida é feita de altos e baixos, nós somos carnais, mas todo mundo vai passar por um momento difícil da vida. Mas é nesse momento que Deus vai nos aflorescer, vai nos mostrar. E eu, por muitas vezes, eu esperei muito das pessoas, esperei muito de tudo, né? E acabei me frustrando com algumas coisas e acabei diminuindo a minha intensidade, esfriando. Isso é normal. A retomada é muito difícil. Né? Então, se eu pudesse deixar essa dica para todo mundo que está ouvindo, assim, ó, não pare, não desanime, lute, continue chorando, se arrastando, sofrendo, mas não pare. Porque para voltar é difícil. Eu já tive, durante a minha adolescência, né, eu aceitei Jesus, depois andei afastado, né, dos caminhos do Senhor. O temor ainda estava no meu coração, mas eu me afastei. E a retomada foi muito difícil, foi muito triste, foi muito sofrida, né? Eu creio, assim, que eu perdi muito tempo e depois a gente começa a botar tudo isso. Quanto é novo, a gente tem muito tempo, mas passou de um tempo, você já não tem, né? Você já está voltando o tempo atrás. Então, se eu pudesse deixar algo, era não pare. Mesmo que esteja difícil, continue, né? Mas vale a pena. Eu seria a mesma coisa antes mesmo de Alessandro falar, seria essa palavra também, né? Perseverar até o fim, porque vai valer a pena, né? Vai valer a pena, independente da situação, independente da circunstância que você viver. Eu digo, né? Nós, assim, vivemos muitas coisas, passamos por muitas dificuldades em todas as áreas, e Deus sempre foi fiel com a gente, passou com nós em todos os momentos e nos deu força quando nós estávamos fracos, nos ajudou, né, quando a gente mais precisou, e eu acho que é isso, né, é não parar, é perseverar até o final e realmente esperar o grande dia, né, de chegar junto com o Senhor. E lá sim, lá a gente tem certeza que lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá, né, nada que este mundo traz de tristeza. E se um pouquinho só que a gente vive com Deus, de experiência com Ele aqui, já nos enche, já nos faz, né, ficar feliz, alegre,
Então, quem dirá essa presença dele constante lá. A Então, eternidade. deseje, sim, estar com Cristo aqui, mas continuar para que quando, né, a gente sair dessa terra, a gente estar com ele lá e poder, né, chegar diante dele, poder, né, e eu acho que essa é a nossa esperança, né, e eu acho que isso é o que nos faz manter firme na fé até o fim, né, perseverar em Cristo Jesus. Amém. Tá aí o conselho para os jovens, para os adultos, para todo mundo. Persevere e permaneça no Senhor. E se você ainda não curtiu os vídeos, se você ainda não compartilhou, essa é a sua oportunidade. Se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, com a sua comunidade de fé. E nós te aguardamos no próximo vídeo.